Hoje eu vim limpar essa casa que é de uma mulher que sofre com... Oi, oi, oi. Olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala, galera, vídeo novo se iniciando. Se inscreve no canal, seu comentário. Treta, treta, briga no mundo da faxina. Diário do Gui, que faz um trabalho social ajudando pessoas que sofrem de depressão, que são acumuladoras, a se livrar do lixo que eles acumulam durante anos na sua casa. Ele limpou a casa de uma senhora, ela contou sua história, porque passou anos e anos acumulando lixo, e a sua família entrou em contato, desmentindo tudo que ela falou. A história é triste. Vamos acompanhar essa treta agora. Hoje eu vim limpar essa casa que é de uma mulher que sofre com depressão. Ela já não limpa Para aí, ao tanto só as quentinhas ali, a embalagem jogada. a casa já faz mais de 2 anos. Por isso que a casa chegou nesse estado precário. Pela cozinha vocês conseguem perceber como a situação tá... Peraí, 2 anos, então ela não saía de casa de jeito nenhum com dela. Tudo que ela comprava, em vez dela jogar lá fora na sacola, pro carro do lixo levar, o sistema recolher, não. Ela jogou tudo dentro de casa durante 2 anos. Acumulou. crítica. Muito lixo e restos de comidas espalhados por toda parte. A geladeira com vários alimentos em estado de decomposição. Muito lixo podre do lado do fogão. Eu não sei como é que ela ainda tava conseguindo usar. Olha a situação que o fogão chegou. Aí você deve se perguntar, como foi que ela conseguiu fazer comida durante 2 anos e olhar para esse fogão e não limpar, não sentir vontade de fazer nada? Esse fogão dela. Porque ele tava só pela misericórdia. E olha só a situação da pia dela. Tava entupida com muita água podre e cheia de larva. A casa dela é bem grande, mas até que a sala não tava tão ruim. Só tinha bastante poeira, essas roupas que estavam em cima do sofá e essa crosta de sujeira no piso. Mas bem de boa comparada ao banheiro. Porque olha só como tava a situação do banheiro Olha dela. a maquiagem dela ali. A maquiagem, se a casa tá suja, a maquiagem também deve estar vencida, vai fazer uns 2 anos. A pia e o vaso sanitário até mudou de cor de tanta sujeira. Nem se fala na parte do banho, porque olha só como é que tava a situação. O quarto onde ela estava dormindo com o filho, que tem 17 anos, estava nesse estado. O ventilador pedindo socorro para ser limpo. Ela dormia nesse colchão no chão e o filho na cama. E ao lado, várias marmitas com resto de comida. O outro quarto, que é do filho, serviu de lixeira, porque ele literalmente só estava sendo usado para eles jogarem lixo. Porque olha o tanto de lixo que tinha dentro desse quarto. Mas eu, como um bom virginiano, amo limpar uma casa assim. Essa mulher me pediu ajuda somente para fazer a limpeza da casa. Então, basicamente, o caso no início era só um caso para limpeza. Ela me disse que eu podia jogar tudo que não prestasse fora e deixasse o que dava para recuperar. Mas ela também disse que se caso não desse para recuperar nada, era para me jogar tudo fora, que ela ia comprando aos poucos. E foi exatamente o que eu fiz. Eu joguei tudo fora. Porque durante a remoção de lixo eu percebi que tudo tava com... Esse fogão aí pode jogar fora. Isso aí não presta mais, não. Ó. Já impregnou a crosta aí, a sujeira, não sai mais, não. contaminado. De fato, não dava para recuperar nada, porque mesmo limpando na minha cabeça, não dava para ser usado de novo. Por exemplo, esse gabinete, que na hora que a gente foi remover ele, a pia literalmente quebrou no meio de tão podre que ela tava. Agora me diz você, dava realmente para usar essas coisas mesmo sendo limpa? Porque olha só essa air fry. Mesmo Não, aí praticamente tudo tem que ser jogado fora. Nada dá para reutilizar, porque passou 2 anos só acumulando, acumulando, sem lavar. se eu limpasse, eu não teria coragem de usar ela. E eu tenho certeza que nem você. Então ela, a mesa e basicamente tudo da cozinha foi jogado fora. E olha a quantidade de lixo que a gente tirou dessa casa. E depois de muita esfregação, água e sabão e água saindo podre, a cozinha que estava assim, xoxa e capenga, deu vida para essa belezinha. Olha só como é que ficou. Rapaz, olha a diferença. A sujeira de 2 anos, eu acho que ele passou uma semana aí para tirar grude por grude que estava impregnado, recolher o lixo. Comparado que estava antes, está 10 mil graus.
a cozinha novinha dela. E quando eu digo novinha, é novinha mesmo, porque basicamente tudo foi substituído. Ó, o fogão, eu comprei um novinho pra ela. Uma mesa nova também. Os eletrodomésticos também, todos novinhos. Até o gabinete e a pia são novinhos. E a geladeira que eu pensei que não teria jeito, pois de uma baita limpeza pesada, ela ficou boazinha pra ser usada. Eu ainda enchi de comida novinha. E o que era pra ser só um pedido de ajuda pra limpeza, acabou sendo mais do que uma Um pedido de socorro. Não, porque a pessoa, quando ela é um acumulador, ela não consegue se desfazer de nada. Do lixo, ela começa a se apegar com tudo. Aí vai só jogando dentro de casa, jogando. Aí chega um ponto que já não consegue mais se desfazer daquilo, jogar fora, botar lá pro carro do lixo levar, ela não consegue. limpeza. E o resultado do restante da casa vocês vão acompanhar na parte 2. Porque até pra editar vídeo dá trabalho. Vocês estão acompanhando a faxina que eu fiz na casa dessa mulher que sofre com depressão. E viram as condições de como ela estava vivendo nessa casa. O resultado da cozinha vocês já assistiram. E viram a diferença que deu. Os outros cômodos, depois que eu e minha equipe a gente conseguiu remover todo o Ah, ele tem uma equipe. Eu pensei que ele fazia sozinho, então é mais rápido. lixo, a gente literalmente lavou a casa inteira com VAP. Foi VAP literalmente em VAP. tudo. A remoção do lixo pra mim é muito satisfatório porque eu amo jogar tudo que não presta fora. Mas a parte da limpeza pra mim é a melhor. Ainda mais quando você pode fazer isso, jogar água em tudo. E aqui nessa casa a gente literalmente jogou água em tudo, até nas paredes, porque tava tudo muito sujo. Até o banheiro, depois que eu removi todo o lixo, foi VAP nele também, porque ele tava tão sujo que nem o produto tava fazendo efeito. Mas a VAP fez. Eu consegui até desentupir a pia com ela, porque tinha um monte de sujeira engatada aí, mas rapidinho desentupiu. E depois de esfregar tudo, lavar cada canto, o banheiro que era assim, precário e muito sujo, Mas aí fica a pergunta, Gui. Tu limpou agora. Quanto tempo vai ficar limpo? Ou vai voltar ao que era antes? Ao acúmulo, à sujeira? Será se vai demorar muito tempo? Ou ela vai manter limpo? ficou assim, bem limpinho e cheiroso. Nem parece o mesmo banheiro, né? Porque olha só como é que ele ficou, bem branquinho. E depois que a casa toda tava limpa, eu também comprei colchões novos, porque aqueles que eles dormiam não tinha como recuperar, estavam podres. Aí o quarto da mãe ficou assim, bem limpinho e cheiroso. Também comprei jogos de cama novos, travesseiros novos. E o quarto do filho dela também ficou bem arrumadinho, bem limpinho e cheiroso. Agora sim, essa mãe vai poder dar uma respirada. Eu espero que essa força que eu dei a ela ajude ela a melhorar e se tornar mais forte e ser feliz com o filho dela, porque todo mundo merece uma segunda chance. Ah, e sabe como eu deixei essa casa bem perfumada e limpa? Com esses novos multiuso de chá branco da UAU. É isso mesmo que você ouviu, multiuso de chá branco. Perfeito e muito cheiroso. Não visito, não consigo. Agora a senhora contando a história de vida, por que que chegou até esse ponto da sujeira, de acumular tudo durante 2 anos? Consigo falar com ele, nem nada. E eu queria poder trazer ele de volta pra cá, ele ter o cantinho dele, que aqui seria o cantinho dele. Mas eu não consigo. Eu queria pelo menos ter um fim de semana com ele, sabe? Um lugar saudável, salubre, pra ele poder... E por que você perdeu a guarda dele? Foi no começo da pandemia, né? As pessoas que estão com ele, que é da família do pai, diziam querer me ajudar, e no fim eu descobri que não era isso, que sempre foi querendo tirar ele de mim, desde que ele nasceu. Ela tá contando a história de vida, por que perdeu a guarda do filho, por que ela chegou até esse ponto. Ele sempre ficava lá junto com a família, aí... eu fui deixando, quando eu vi eu já não tinha mais a guarda dele, eu achava que era mais pelo lado da ajuda. Eu sei que eles estavam tentando me ajudar, mas eu acho que eles não fizeram do jeito certo, entendeu? E você sente falta dele? Sinto muita falta. Eu sonho mais com ele quase todo dia. Já fez 1 ano que eu não vejo ele. 1 ano. Tiraram o seu mais bem precioso de você. Né? As pessoas parecem que eu não tenho sentimento disso, sabe? Mas eu guardo tudo
pra mim. Eu sinto muita falta, eu queria ter os dois juntos aqui comigo todo dia. Na casa barulhenta, eles brigando, coisa de mão, sabe? Aqui é um silêncio, pra mim parece que é uma escuridão. Na escuridão tá faltando um pedaço de mim. Isso foi arrancado de você. Foi. Você acha que depois que levaram ele, a sua situação piorou? Eu já tinha depressão, porque tanto que ela que me ajudava nessa questão de médico. Eu cheguei uma época a ficar doente por problema da tireoide. Ela que, vamos filha, vamos pro médico, vamos curar, vamos tratar. Ela me ajudou muito, muito. Aí perdeu ela, depois levaram seu filho e você chegou nessa situação. As pessoas julgam muito você por causa disso? Julga. O que fala? Eu não falo que eu sou preguiçosa, eu não sou preguiçosa, gente. Eu não sou preguiçosa. Porque se eu fosse uma pessoa preguiçosa, eu não tava tentando me manter sozinha. Isso daqui Agora, um parente vai dar a versão da história. Por que que ela chegou até aquele ponto? é a casa da minha irmã mais velha. E o Diárias do Gui foi lá ajudar ela. E eu tô vindo botar a minha cara aqui, não para explicar, como a família deixou chegar nessa situação, mas sim o que aconteceu depois. A família entrou em contato com ele, não porque ele foi lá ajudar, porque não deveria. Tá certo, ninguém questionou o trabalho social que ele faz em relação a isso. Mas a partir do momento que isso virou um palco para palhaço, na onde ele deu voz para ela, mentirosa, ficar falando que não tem família, que não tem rede de apoio, que chegou nessa situação porque todo mundo deixou ela nessa situação, e ainda comprar histórias e colocar prints com o nome das pessoas e falar muitas inverdades, aí já é outro assunto. Mas para quem não viu, resumindo. Então, a história não é nada do que ela falou, da versão dela, é diferente. Ela contou uma história super triste, que ficou daquele jeito porque nossa mãe morreu e todo mundo abandonou. Não. Outra, meu pai manda dinheiro pra ela todo mês, vai lá, leva a cesta básica, só que assim, ela não deixa ninguém entrar na casa, ficava só na garagem. A minha tia, pouco tempo atrás, tentou ir lá falar com ela, deixa eu te ajudar, a gente limpa. O que ela fez? Botou a mulher pra correr, escorraçou nossa tia todinha. E eu mesma, pouco mais de um ano atrás, resolvi cortar qualquer contato com ela, sabe por quê? Porque 2 agiotas vieram atrás de mim, cobrar dinheiro que ela estava devendo e eu não sabia nem o que tinha acontecido. E aí o que sucedeu na situação? Ela foi atrás do meu pai, fez ele fazer vários Pix, somando no total de R$8.000 para os caras que ela estava devendo. Não se sabe com o que ela gastou. Como vocês podem ver, cheio de embalagem de iFood lá, né? Mas enfim. Será? Só iFood, de marmita, aquelas de plástico, muita coisa acumulada durante 2 anos. E bem no dia que meu pai estava internado para fazer a cirurgia no coração dele. Aí o velho, coitado, já internado, ele falou, eu não vou dar o dinheiro para você. Me passa para quem você deve, esses caras que eu vou fazer nos Pix. O banco dele bloqueou. O velhinho, mal recuperado, teve que ir na agência pessoalmente para desbloquear e ele terminar de pagar a dívida da bonita. Tá? Isso não é nem metade da metade que ela já fez com todo mundo. Outra coisa que já envolve outra família do ex-marido dela. Ela chorou, falou que tomaram o filhinho dela pequeno à força. Hoje em dia ele já tem 10 anos, mas na época ele tinha 5. Seguinte, a gente sempre ligava por videochamada e falava, Priscila, cadê ele? Deixa a gente ver ele. Ele não tá aqui, ele tá na casa da prima, tá na casa da tia. E a gente mal sabia o que ela tava fazendo. Ela pegou e passou a guarda, um papel e tudo, pra outra família, porque ela não queria cuidar dele. Tanto que eu já cuidei do meu outro sobrinho mais velho, filho mais velho dela, por 5 anos, e ela fica tentando me devolver até hoje. Aí ela vem falar que tomaram o filho dela, isso e aquilo, a gente só descobriu depois. Aí o filho mais velho falou assim, você sabia de tudo isso, por que você não contou pra tia, pro pai? Minha mãe não deixava, ela me ameaçava. E a outra família não impede ele de ter contato, mas com quem ele quer, ele já deixou claro. Eu não quero contato com ela, falou as questões dele do porquê do que ele já passou lá também, e a gente convive com ele normal. Quando pode, busca.
Rapaz, a versão da família é totalmente diferente da que ela apresentou pro Gui. Atrás pra passar o fim de semana, enfim. Aí teve uma parte no depoimento, além depois de ter escorraçado a família, fala assim: ai, minha mãe era minha melhor amiga, ela sempre me ensinou a ser muito limpa. Aonde? Que quando a gente morava todo mundo junto aqui, que tinha que dividir o quarto com você largava absorvente, me desculpem falar nojeira, absorvente sujo, já usado, jogava embaixo da cama, roupa suja com roupa limpa, era um caos a vida toda assim. Sem contar que eu e minha outra irmã, a gente tinha que colocar cadeado com corrente na nossa porta do guarda-roupa. Por quê? Porque a Bonita pegava nossas coisas, vendia pras amigas dela, fazia o escarcéu aqui. Quando minha mãe era viva, depois que meu pai já tinha dado a casa, que ela foi morar lá, minha mãe ia todo fim de semana, ou se não a cada 15 dias, fazer faxina. E já me levou 2 vezes. Inclusive fez eu comprar um sofá pra ela. E a minha mãe saía de lá chorando, falando que tinha desgosto, que a casa ia criar tapuru, que ela não ensinou nada disso pras filhas. Realmente, não ensinou. Para aí. Então desde cedo ela nunca gostou de limpeza, sempre foi acumuladora. Mas não adianta. Agora, a história fica mais tenebrosa porque o Gui começou a disseminar várias mentiras e prints de amigas da própria Priscila que foram mandar mensagem pra ele falando que a nossa família era rica, que meu pai tinha muito dinheiro, que as pessoas têm cargos públicos e são influentes na política. Oi? Eu tô esperando, falando que as irmãs têm casa boa, carro de luxo, viagens de luxo. Eu não tenho nem CNH, eu não sei nem dirigir, quem dirá carro. E sim, meu pai deu um imóvel pra cada uma. E cada uma tá cuidando do jeitinho que ele deixou. Quer dizer, o dela não tá. E depois ele apagou, falou que realmente ele não deveria ter transformado nisso. Mas a gente tá com os prints aqui, depois eu vou postar. Tá? Das mensagens que ele mandou pra minha irmã. Porque na verdade o Gui não procurou saber a história de verdade, ele mostrou só o lado dela. Ele não pensou que ia aparecer alguém rebatendo tudo que foi dito da história triste que ela apresentou. Falou que ela era uma escrota, falando que meu sobrinho ia morrer na mão da gente. Ele não sabe, né, que há pouco tempo atrás também a polícia bateu lá com o conselho tutelar porque a Priscila espancou o filho dela. Exatamente, ele me mandou as fotos, coitado. Eu não tenho mais, porque, enfim, eu não guardo essas coisas. Com a cara toda roxa, aqui dentro da boca todo cortado. Realmente, eu fiquei com dó, mas assim, eu não tenho condição de pegar um adolescente pra criar, que não é filho meu, e a gente sabe que ela já deu o filho dela porque quis e agora fica chorando falando que tomaram. E outra coisa, a gente não é obrigada a querer conviver com ela. Eu ajudei até onde eu pude. Quando eu vi que o Gui filmou lá o quarto do meu sobrinho, eu tinha dado uma cama box pra ele novinha. O quarto tava só o lixão, a cama tava virada assim na vertical. E ele tava dormindo num colchão, num monte de edredom velho no mesmo quarto que ela. Falei, não adianta ajudar. Eu, minha mãe, na época que era viva, já fizemos várias faxinas. Na época que ela ainda deixava minhas tias entrar, já fizeram várias faxinas lá. E voltou a ficar nessa situação de novo. Agora vim falar que a minha irmã é uma escrota, que ela não ajuda porque não quer, porque ela tem vida de rainha, de luxo. Gente, todo mundo aqui trabalha e não é fácil pra ninguém não, tá? E ela não é obrigada mesmo. Porque diversas vezes a Priscila já fez tanta maldade com ela quanto comigo. Não guardo rancor nenhum, mas a verdade tem que ser dita. Eu não sou obrigada a querer conviver. Direto tinha problema lá em casa. Uma vez, lembra na época de locação de fita? A Priscila teve coragem de ir na locadora, fazer o cadastro, colocar o endereço lá de casa, deu nome, RG, tudo da minha outra irmã, pegou não sei quantas fitas, não devolveu. A mulher da locadora foi lá em casa, cobrar minha outra irmã que não tava sabendo, não tinha nada a ver. Sem contar que a coitada não podia ter nada antes de ter que colocar o cadeado no guarda-roupa. Tudo dela, quanto o meu sumia, quando a gente ia ver, tava com as amigas da Priscila. Porque ou ela dava pras amigas, emprestava ou vendia. Então, na próxima, eu vou deixar os prints aqui e hablar mais. Conheço a Pio, que é o apelido da Priscila, desde 2004. Eu era amiga da irmã do meio dela, Juliana. Ela sempre foi abandonada pelas outras irmãs. Aqui é uma amiga que mandou mensagem pro Gui favorecendo ela. Sim, sim. Mas ela já apresentava algum desvio e ninguém ajudou. Só se for desvio de caráter. A Juliana, como funcionária pública, já foi secretária da Educação substituta e diversos outros cargos influentes demais na política. Gente, a minha irmã começou como estagiária na Secretaria da Educação.
E a Priscila também junto com ela, mas fazia um monte de coisa errada lá e não permaneceu, tá? E para sua informação, já que você sabe tanto da nossa vida, minha irmã já não tá em cargo público há anos. Ela é autônoma hoje em dia tanto quanto eu. Blá blá blá, em 2014 já ganhava bem. Não imaginava que ela tinha depressão. Você mesma falava que ela era mau caráter, incentivava a gente a chamar a polícia pra ela. Não tá lembrada, não? Aí é que ela fala que deixou de ser amiga quando começou a perceber coisas erradas, que ela te arrumou um cargo público e depois te exonerou. Me chutou como se fosse um lixo. Fala por que você foi exonerada, porque você estava fazendo coisas erradas lá dentro, que eu não posso citar aqui, né, mas envolvem coisas graves. E a minha irmã não queria participar do seu esquema, e ela não ia perder o emprego dela por causa de amizade nenhuma, e nem passar a mão na cabeça de ninguém, por mais amigo que fosse, tá? Há 11 anos passei por isso e ainda sinto gatilhos, blá, blá, blá. Esses dias mesmo tava mandando mensagem pra Juliana, correndo atrás dela, falando: sinto falta da sua amizade, sonhei com você nesse feriado. Ah, me poupe. Essa daqui foi uma amiga da Priscila, que mora lá perto, que mandou mensagem pra ele falando: eles têm ótimas condições, mas ninguém ajuda. Eu conheço todos eles. Minha filha, Mas essas amigas estão sabendo demais da vida deles. ele deixou o seu nome aqui embaixo que ele esqueceu de cortar. Eu não consigo lembrar de você nem se eu forçar muito. A gente nunca se viu, eu nunca falei com você, tá? Você é amiga só da Priscila. Fale por ela, tá? Conheço todos eles, inclusive a casa que ela morava. Era dos pais, eles deram a casa quando se mudaram para um apartamento. Todos os filhos têm boa casa, carro. Tô esperando aqui o meu carro, mas enfim. A Pri vive da papelaria, que por sinal está fraca. Gente, meu pai deu um computador para ela, deu impressora, deu outro negócio lá de corte, tudo. E mesmo assim não ia. Ele já ajudou ela a abrir um pet shop. Ela conseguiu falir. Depois ele já ajudou ela a abrir um bazar. Até a Juliana, coitada, doou um monte de coisa pra esse bazar e tudo. Sabe o que ela fez? Pegou as roupas, deixou embolada, colocou uma lona em cima e nunca quis saber de nada, tá? Ela está procurando serviço fora. É difícil. Tem mais de 3, 4 anos que eu vivia falando pra Priscila: se a papelaria, a pet shop, tudo não deu certo, não tá te sustentando, tenta um emprego fora. Não quero, só quero se for home office. Mas, né? Sem contar que tem um tio que mora do lado. Vamos lá, pelo que vocês entenderam, né? A família sempre tentou ajudar de todas as maneiras, mas a Priscila nunca fez nada dar certo na vida dela. Aí agora ela está jogando a culpa na família. Essas amigas estão dizendo que a família é rica, tem condição, mas não ajuda a Priscila. É isso. Dela e o outro tio que faz fundo com a casa dela. Eles têm condições menores, mas não ajudam nem com apoio. Pra quê? Pra quando ir lá tentar apoiar ela, escorraçar, xingar, falar que tá querendo se meter na vida dela? Não, ninguém é obrigado, não. Depois de ter oferecido tudo, feito tudo que podia, ninguém é obrigado mais. Agora, continua nessa palhaçada, porque você não quis palco, Priscila, agora você vai ter, tá? E a mãe delas, isso daqui de cima tem no vídeo anterior. E a mãe delas, Dona Zéza, era maravilhosa. Eu fiquei mal demais quando ela faleceu e foi fulminante. Ela morreu assim que se aposentou, estava completamente feliz pela aposentadoria e um mês depois morreu. Não foi um mês depois, mas enfim, não é relevante isso. O pai delas, aposentado dos Correios, tem dinheiro, tem essas casas. Meu pai não tem mais casa nenhuma, ele mora de aluguel hoje, mas por opção dele, porque ele tinha 3, ele deu um pra cada filha, ponto. Ele repartiu a herança para não ter briga com nenhum filho. Foi isso que ele fez. Apartamento em São Paulo, apartamento na praia, tava só procurando mulheres por aí. A gente não tem contato com você há anos, procurando mulheres onde meu pai é muito bem casado, tá? Ou seja, irmã mais velha e pai têm dinheiro para ajudar, se quiserem ajudar todos. O tanto de dinheiro que ela já tirou do meu pai, coitado. E sim, ele trabalhou por 41 anos, ele é aposentado e ele tem que viver a vida dele. Ele tava gastando metade do dinheiro dele com ela esse tempo todo. Pra depois ela vir pedir ajuda de influencer de faxina pra dar palco pra falar esse monte de mentira? Não, a gente não vai ficar quieto. E agora, deixar a casa nessa situação e vir pedir ajuda de influencer pra falar que a família... Primeiro falou que não tinha família, não tinha rede de apoio. Agora fala que a família não ajuda, que a família vive vida de luxo. Não é luxo, mas a gente trabalha, tá? Assim, meu pai pagou 3 faculdades pra Priscila. Ela não quis terminar nenhuma, inclusive não ia nas aulas, não parava em emprego nenhum, nunca quis saber de nada. E agora a culpa é nossa. A família tentou ajudar de várias maneiras, anos e anos.
dando dinheiro, indo lá, querendo fazer faxina, mas o que deu a entender é que nunca quis nada com nada, nunca quis ajuda. O dinheiro era bem-vindo, mas não queria que eles fizessem a faxina lá. Começou a se afastar, começou a falar mal da própria família. É isso que elas querem dizer. E tem um limite para quando você pode ajudar uma pessoa. Chega um momento que você não aguenta mais. Assim, devido às coisas que ela fez, as maldades que fez, que não vem ao caso aqui, que eu apanhava pra caramba dela quando era pequena, aí ele veio falar que o filho dela já tentou se... Pois é, eu também, 2 vezes quando eu morava com ela, de coisas gravíssimas que ela fez, tá? Mas enfim, é isso. E agora outro assunto, porque agora a narrativa do Guilherme dela tá sendo que, mas como vocês podem fazer isso com uma criança, falando que meu sobrinho, que tem 17 anos e mora com ela, tem problemas mentais, que ele tem deficiência e uma mentalidade de uma criança de 10 anos. Gente, isso não é verdade. Assim, ele tem suas questões mentais sim, tem transtorno de ansiedade, depressão, e está investigando autismo. E já tentou ir de arrasta algumas vezes, e isso eu super entendo, acho triste, porque quando eu morava com ela na mesma casa, convivia, acontecia tanta coisa, que na idade dele eu também passei por isso. Mas não vou dar mais detalhes, enfim. A gente sempre ajudou ele sim, meu pai sempre ajudou em questão de dar dinheiro, de medicamento, a gente sempre estava no pé pra ver se ele estava fazendo terapia, estava passando lá no CAPS, tudo. Mas ela mesma, pra gente, chegou e falou assim, olha, psicóloga nenhuma quer mais atender ele, já passou em 2 psicólogas, já passou em um psiquiatra, e eles dispensaram porque falaram que ele cismou que tem autismo e ele não tem. A própria mãe falou isso. Mas agora, na internet, ela fala que ele tem sim, não duvido que tenha, porque isso daí tá sendo investigado ainda, mas fala que ele tem deficiência, que tem a mentalidade de uma criança de 10 anos. Eu ajudei como pude, sempre trazia aqui pra casa. A última vez que a gente se viu, conversei muito com ele sobre isso, falava que entendia o que ele tava passando, contei também que eu já passei, porque ele não era nem nascido antigamente, e vou deixar os vídeos dele aqui, de quando ele tinha 10 anos, pra vocês verem a mentalidade que tinha. Não é ataque a ele de forma alguma, porque ele sempre foi uma criança muito boazinha, normal, comigo a gente brincava, conversava, mas assim, agora vocês falarem uma coisa que não é verdade, e eu peço assim, pra que vocês não estranhem, eu vou cobrir o rosto, mas vocês vão notar que ele tá com roupas femininas e a voz mais fininha. Isso não foi comentado em lugar nenhum, mas eu vou falar aqui até porque eu não vejo problema. Hoje em dia, já tem um tempo, ele já se identifica como um menino trans. Então, nessa época, quando ele tinha 10 anos, obviamente não tinha passado pela transição, usava as roupas femininas, então é só por isso que eu vou explicar porque tá com roupa feminina e eu tô fazendo a sobrancelha dele na época e tudo isso mais. E antes disso, eu e meu pai, a gente já criou ele até onde pôde, já fez tudo que pôde, e eu não consigo mais ter contato com ele, porque eu não sei se ela não deixa ele ter celular, ele não tem mais rede social, e é só por isso mesmo, que hoje em dia eu não tenho mais tanto contato próximo, mas eu sempre falava, tudo que você precisar, você me avisa, eu te mando, eu te dou. Mas teve uma vez que a mãe dele ficou brava, falou assim que não era pra pedir nada pra mim, que elas não precisavam de nada. Filhos com a sua família, pra cuidar O Gui resolveu se pronunciar de todo o acontecido, da repercussão. da Bianca, pediu minha ajuda pra limpar a casa da Bianca e dar um recomeço de vida pra Bianca. E a Bianca estava indo muito, muito, muito bem com tudo. Como vocês sabem, no primeiro dia eu falei também que a Bianca é dependente química, né? Chegou a usar muita droga e tudo isso. Só que ela tava indo muito bem, a amiga tava cuidando dela, levando ela pro médico para fazer o tratamento psicológico, o tratamento da doença que ela tem. E até então tava tudo certo. Aí começou o primeiro dia de remoção de lixo da casa da Bianca. E o problema começou daí. No primeiro dia de remoção de lixo, apareceu a família da Bianca, falando que eles não queriam que eu fizesse o que eu estava fazendo e que não era pra mim reformar a casa de cima, porque a casa de cima não era da Bianca. A casa da Bianca é a de baixo, lá daquelas outras casas. E começou uma briga. Só que aí, eu já sou macaco velho, passei pro meu jurídico a situação, né? A documentação da casa está realmente no nome da Bianca. Porém, é uma briga assim que não cabe a mim resolver, porque é uma briga de família. Só que aí, esse não é o problema maior. A família da Bianca apareceu, começou a causar, falando que a casa não é da Bianca, que a casa é de fulano, é de ciclano, e começou essa confusão. E isso tudo foi mexendo com a Bianca, porque além deles terem feito isso, de chegar falando que a casa não é da Bianca, nem nada disso, eles disseram pra mim que eu estava perdendo o meu tempo. Eles disseram na minha cara, e a Bianca ouviu porque estava do meu lado, que eu estava perdendo o meu tempo e que a Bianca era um caso perdido. Isso, a própria família da Bianca. Por isso que eu digo que família não é tudo. Porque tem pessoas da família que só sossegam quando vê a determinada pessoa no fundo do poço. E a família da Bianca é uma família assim, porque eles... Porque no caso a família ajudou tanto que hoje em dia não quer saber mais. Ela largou mão de ajudar, porque já passou cada perrengue na vida. foram lá pessoalmente e deixaram isso bem claro. Aí isso foi mexendo com o psicológico da Bianca, foi aí que a bomba estourou. A Bianca estava bem, estava se alimentando bem, fazendo o tratamento certinho, aceitando tudo que está acontecendo na vida dela. Aí a família pilhou a cabeça dela, vizinhos também pilharam a cabeça da Bianca, que eu vou já chegar nessa parte. A Bianca acabou fugindo da casa da sua amiga, da Dani, que estava cuidando dela. Fugiu da casa da Dani, foi procurar o seu ex-companheiro, que é o que ela fala no vídeo, que batia nela, dava droga pra ela.
Aí a Bianca encontrou com esse ex, e esse ex novamente deu drogas para ela, mas a culpa é da Bianca, tá? Porque foi a Bianca que fugiu e foi atrás dele. A Bianca ficou sob efeito de drogas, voltou transtornada, bem diferente. Eu vi a Bianca sob efeito de drogas. Então, no caso, essa recaída pela repercussão da família ter dado o seu lado da história. Por que que a Bianca estava nessa situação, desses 2 anos de acúmulo de lixo na sua casa? A história. E voltou daquele jeito. Fui pessoalmente conversar com a Bianca sobre efeito de drogas e sem o efeito da droga. Falando pra ela que se ela não desistisse dessa situação, eu não iria mais conseguir ajudá-la. Expliquei toda a situação pra ela, falei que eu entendo ela perfeitamente, porque imagino uma pessoa que não tem apoio familiar e tem uma família viva. A família, ao invés de apoiar tudo que ela estava fazendo, de ela estar mudando de vida e tudo, não fez isso, fez o contrário. Ela fez exatamente o que eles queriam, que é fazer a Bianca voltar para onde ela já estava saindo. Bianca já estava saindo daquela casa, naquela situação e das drogas. E eles queriam que a Bianca voltasse para lá, e eles conseguiram, por um dia. Pois é. Conversei com a Bianca, expliquei toda a situação pra ela, que eu não poderia seguir com o caso dela dessa forma, que eu teria que vir aqui atualizar vocês do que aconteceu e encerrar o caso dela, e vida que segue. Só que aí, antes de eu tomar essa atitude, eu procurei outros meios de ajudar a Bianca. Só que, assim, já aconteceu uma vez de uma pessoa não aceitar, que é a última etapa, né? A pessoa... Eu ofereço minha ajuda para quem quer ajuda. E quando acontece uma situação como essa, eu ofereço a internação voluntária. Só que aí eu estava com medo da Bianca não aceitar a internação voluntária e ela acabar ficando na situação do qual ela já estava saindo. Porque muitos dependentes preferem ficar na situação que está, não aceita ajuda de jeito nenhum. Pode ser até um pouco agressivo quando você fala internação para eles. Porém, a Bianca, graças a Deus, aceitou a internação voluntariamente. Então a Bianca aceitou a internação voluntária. Ontem eu internei ela com a minha equipe. A Dani esteve presente, a gente foi até a clínica. A clínica que a Bianca está é uma clínica de reabilitação. Ela não pode sair de lá, ela não tem contato assim com ninguém, somente com a gente. E daqui a 15 dias, que vai ser a primeira ligação dela, ela só vai sair de lá depois de 6 meses, quando ela estiver limpa, quando ela estiver bem. Então ela tá numa clínica de reabilitação, onde tem psicólogo, psiquiatra, onde ela vai fazer uma bateria de exames, vai tomar os medicamentos Para aí, mas e o filho dela que ficou na casa? Quem é que vai cuidar dele? da doença que ela tem. Ela vai fazer uma limpa no organismo dela, o psiquiatra vai receitar a medicação para ela tomar, para ela ficar bem. Ela está numa clínica de reabilitação para pessoas que são dependentes químicos. Eu fui lá, conheci a clínica é maravilhosa, assim, as pessoas que trabalham lá são maravilhosas também. E durante a internação da Bianca ontem, a gente estava lá fazendo todos os documentos dela, preenchendo o contrato, os formulários. Durante esse processo, a gente precisava se despedir dela. A Bianca pegou nas minhas mãos e falou: muito obrigada por você e pela Dani, que é amiga dela. Por mais que ela tenha feito isso e ter tido essa recaída, a gente não ter desistido dela. Ela agradeceu pelo que a gente estava fazendo e falou que ficaria na clínica e só sairia de lá. E ela só sai mesmo se ela ficar boa. Ela não sai assim, ela não pode fugir nem nada, ela vai ficar lá. Ela agradeceu e falou que ela realmente quer mudar de vida, mas ela tá sendo fraca, mas porque assim, ela não sente amor, ela sente muita falta de muita gente que não dá suporte pra ela. E ela teve, infelizmente, essa recaída. Galera, conclusão do vídeo, Gui estendeu a mão, quis ajudar de várias maneiras, mas ele também não procurou saber a história de vida dela. A família entrou em contato e mostrou sua versão da história. Por que que não ajuda mais ela? Tentou ajudar de várias maneiras e sempre deu errado. Chegou uma hora que a família desistiu, já cansou de sofrer. Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todo dia, meio-dia, às 19 horas e às 21, e deixe seu comentário que é muito importante para ajudar o canal a crescer.